Êxodo capítulo 39. Com fios de tecido azul, roxo e vermelho, fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo. Também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram um colete sacerdotal de linho fino trançado e de fios de ouro, e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. E bateram o ouro em finas placas, das quais cortaram fios de ouro para serem bordados no linho fino, com os fios de tecido azul, roxo e vermelho, trabalho artesanal. Fizeram as ombreiras para o colete sacerdotal, atadas às suas duas extremidades, para que pudessem ser amarradas. O cinturão e o colete por ele preso foram feitos da mesma peça. O cinturão também foi feito de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Prenderam as pedras de ônix em filigranas de ouro, e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador grava um selo. Então as costuraram nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o peitoral, trabalho artesanal, como o colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Era quadrado, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura, e dobrado em 2. Em seguida, fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe, todas fixadas em filigranas de ouro. Havia 12 pedras, uma para cada nome dos filhos de Israel, cada uma gravada como um lapidador grava um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Para o peitoral, fizeram correntes trançadas de ouro puro, como cordas. De ouro, fizeram 2 filigranas e 2 argolas, as quais prenderam as 2 extremidades do peitoral. Prenderam as 2 correntes de ouro, as 2 argolas nas extremidades do peitoral, e as outras extremidades das correntes, as 2 filigranas, unindo-as às peças das ombreiras do colete sacerdotal, na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro, e as prenderam às 2 extremidades do peitoral na borda interna, próxima ao colete sacerdotal. Depois, fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. Amarraram as argolas do peitoral às argolas do colete com um cordão azul, ligando-o ao cinturão, para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, obra de tecelão, com uma abertura no centro. Ao redor dessa abertura havia uma dobra tecida, como uma gola, para que não se rasgasse. Fizeram romãs de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, em volta da borda do manto. Fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro, atando-os em volta da borda, entre as romãs. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a borda do manto, tudo feito para ser usado ao se ministrar, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Para Arão e seus filhos, fizeram de linho fino as túnicas, obra de tecelão, o turbante, os gorros e os calções de linho fino trançado. O cinturão também era de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho.
obra de bordador, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro o diadema sagrado e gravaram nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Depois usaram um cordão azul para prendê-lo na parte de cima do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, os ganchos, as molduras, os travessões, as colunas e as bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor, a arca da aliança com as suas varas e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro de ouro puro com a sua fileira de lâmpadas e todos os seus utensílios, e o óleo para iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina de entrada para a tenda, o altar de bronze com a sua grelha, as suas varas e todos os seus utensílios, a bacia e a sua base, as cortinas externas do pátio com as suas colunas e bases, e a cortina para a entrada do pátio, as cordas e estacas da tenda do pátio, todos os utensílios para o tabernáculo, a tenda do encontro e as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos para quando servissem como sacerdotes. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. Êxodo capítulo 40. Disse o Senhor a Moisés: Arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-a com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois, traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Unja com óleo da unção o tabernáculo e tudo o que nele há. Consagre-o e com ele tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois, unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar e ele será santíssimo. Unja também a bacia com sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-o com túnicas, unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim, o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Depois, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nelas as varas
e pôs sobre ela a tampa. Em seguida, trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e nele queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo, montou o altar de holocaustos à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e encheu-se de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens.